24. Tyler. Estou me sentindo no sem o meu unividro, mas presumo que ele esteja em algum lugar dentro do estômago do Ultrassauro, e não estou prestes a me aventurar naquela bagunça para recuperá-lo. Passando em meio à folhagem estraçalhada, flutuo através da jaula e gentilmente pego o corpo inerte de Aurora. Ela se mexe, franzindo o senho com a mudança no movimento enquanto fico parado no limiar da parede do escritório de Bianchi. O silicone polarizado rachou ao meio. Fragmentos de vidro flutuam no ar acima do chão sensibilizado à pressão. Por sorte, seja lá o que Aurora tenha feito, ela parece ter desarmado a energia dentro do escritório de Bianchi, e também desligado os alarmes. Seja lá o que ela tenha feito. Chame pelo nome correto, Tyler. Telecinese. Encosto na bochecha dela, falando suavemente. Auri, você consegue me ouvir? Cat para ao meu lado, coberta de sangue e sujeira, parecendo tão assustada quanto estou me sentindo. Por mais que estejamos ambos abismados com o que acabou de acontecer, a voz dela não estremece. Ela está bem? Eu não sei, respondo, olhando através da parede de vidro quebrado, mas temos que nos mexer, a segurança tem que estar a caminho nessa altura do campeonato. Cuida dela por mim. Deixo Cat segurando Aurora, me empurro através do buraco e entro no escritório de Bianchi. As luzes estão apagadas, o ar cheio de pedaços flutuantes de esculturas, obras de arte, artefatos alienígenas, todos saídos das estantes devido à força da explosão de Auri. Uma mesa grande está rodeada de cadeiras confortáveis, e redomas de vidro estão dispostas em forma de espiral ao redor do enorme cômodo. Meu coração dá um pulo quando vejo nosso alvo, a estátua de 3 dedos feita com metal estranho, flutuando dentro de sua redoma de vidro alta. O gatilho. Volto meu olhar para Aurora, vejo que ela está se mexendo nos braços de Cat. O poder que ela mostrou, essa garota frágil e pequena fora de seu tempo, é algo que eu nunca vi antes. Se eu não estivesse acreditando antes, se eu não tivesse escutado os avisos do Almirante Adams e da líder de batalha de Eastoy, se não tivesse visto o que aconteceu na Belerofonte, e se as visões de Aurora sobre o futuro não tivessem sido o bastante para me convencer de que estávamos lidando com algo extraordinário e muito além de nós, a maneira como ela espremeu o Ultrassauro como se fosse uma espinha teria dado o toque final. Observando os olhos arregalados de Cat, também consigo ver, tão evidente como nos meus. Crença. Só espero que não tenha chegado tarde demais. Cat abre caminho até o escritório, flutuando acima do chão com Aurora nos braços. Aurora grunhe e abre os olhos, piscando forte. Ela demora um pouco para focar, para me encontrar, para lembrar onde ela está, mas aí os olhos dela encontram o gatilho, e ela fica tensa, completamente desperta de repente. A respiração fica mais rápida, a mandíbula cerra. Ela olha para a escultura, olha para mim. A voz dela está rouca, como se tivesse passado um tempo gritando. É isso, ela sussurra. Pego a pistola disruptiva, dou um tiro em uma das redomas de vidro. O silicone se quebra e estilhaça ao redor do cômodo, a estátua de 4 cabeças se espatifando contra a parede. Eu abaixo a intensidade, dou um tiro em outra redoma e vejo o vidro quebrar, mas não estilhaça. Assim é melhor. Me viro para a redoma do gatilho, dou um tiro no vidro. 1000 rachaduras aparecem pela superfície como se fossem teias de aranha. Ergo a pistola e dou uma batida de leve com o cabo, e o vidro se estilhaça no momento exato em que a gravidade volta a funcionar. Caímos no chão de repente, pegos de surpresa, eu de bruços em cima de vidros despedaçados. Cat e Auri caem ali perto, minhas grunhindo quando aterrissa. Há um borrifo longo e nojento quando as entranhas do Ultrassauro tocam o chão lá fora, seguido por um estrondo pesado quando o resto do corpo segue seu curso. Eu me levanto de joelhos, tirando fragmentos de vidro do cabelo. Os técnicos de Bianchi devem ter ligado o gerador de gravidade secundário. O nosso tempo iria acabar eventualmente. Escuto uma série de apitos eletrônicos nas minhas costas. O som de uma trava pesada se abrindo. Meu coração se aperta ao ouvir o pequeno e sombrio sussurro da porta do escritório se abrindo. Já sei o que verei quando me virar, e ainda assim, meu estômago está apertado quando olho por cima do meu ombro. Deixo a pistola disruptiva cair no chão polido quando um grito ensurdecedor de raiva preenche o ar. Estávamos tão perto. Casseldon Bianchi invade o escritório, rodeado por todos os lados de seus guarda-costas. São Shellerianos, todos eles, tão grandes quanto carros pequenos, e armados até os dentes. Os 4 olhos de Bianchi estão arregalados de raiva, os caninos à mostra em um rugido quando entra pela porta. Só que não são as redomas quebradas, o caos do cenário, as antiguidades espalhadas entre os pedaços de vidro no chão que o fazem erguer os punhos para o ar e soltar outro grito. É o sangue que escorre pelas paredes do outro lado do vidro. É ver o seu bichinho mais precioso, a fera mais rara em toda a galáxia, ter sido reduzido à mesma consistência da sopa do dia. Escateave é bem. Ele ruge. E virando-se para mim, seus 4 olhos vermelhos ficam tão estreitos quanto corte de papel. Rumaano, ele sibila. Seu soco me levanta do chão, me faz chocar contra a parede. Caio no chão de joelhos, uma dor horrível no estômago, sangue escorrendo da boca.
Bianchi pega a pistola disruptiva de um dos seus capangas, aponta para a minha cabeça. Auri grita meu nome, Cat ergue a sua arma e todos os capangas de Bianchi apontam as pistolas na direção dela. Não é necessária a troca de tiros, cavalheiros, uma voz eletrônica sem gênero diz. Olho para cima, segurando meu estômago dolorido, a respiração sibilando por meus dentes. Um agente da AIG em uma armadura cinza sem marcas entra no cômodo, ladeado por um segundo agente. Bianchi grita em Schelleriano. Ele aponta para os restos ensanguentados do seu ultrassauro com 3 braços enquanto balança a arma no ar com o outro. E eu aprecio isso, senhor. Bianchi, diz o agente, gesticulando na direção de Auri. Mas como é XPLICAMOS antes, esse recurso é de extrema importância para a Terra. Preferimos que ela não seja um dano colateral em meio a seu chilique. Bianchi inclina a cabeça, se aproximando do agente e grunhindo em terráqueo perfeito. Essa é a minha nave. O meu mundo. Você não tem jurisdição aqui, humano. Não consigo ver o rosto dele, mas o agente fala como se não tivesse nem piscado. Você sequer saberia deste roubo se não o houvéssemos informado, senhor. Bianchi, talvez seja a hora de mostrar um pouco de gratidão. Se tivesse me avisado mais cedo, o meu mascote não estaria morto. A Belerofonte está apenas a algumas horas da nave do mundo, senhor. Quando ela chegar, nosso PRNCEPS irá recompensá-lo adequadamente por sua perda. Nós precisamos apenas da garota. Quanto ao resto desses traidores, o agente gesticula na minha direção e de Cat. Nós temos certeza de que um homem de sua reputação irá aproveitar bastante o tempo com eles em sua prisão. Espera um pouco, diz Cat, se adiantando. Isso não fazia parte do acordo. Eu me viro para ela, os olhos arregalados. Acordo. Ela não olha para mim, encarando o agente da AIG. Você disse que nos dariam imunidade. Disse que poderíamos voltar para nossas vidas. O agente inclina a cabeça. Nós MANTIMOS, Legionária BRANNOCK. Você nos entregou, sussurro para Cat, mãos cerradas em punhos. Cat encontra meus olhos, os dela cheios de lágrimas. Eu fiz isso pelo esquadrão, Ti. Pelo esquadrão? Grito. Você me traiu pelo esquadrão. Trair, a voz de Cat é incrédula. Se alguém nos traiu, esse alguém foi você. O quê? Você me ouviu. Cat aponta o dedo para Auri. Desde que ela chegou na Longibble, você jogou o regulamento todo pela janela. Nos deixou de mãos vazias, e por causa de quê? Por causa dela. Ela pressiona as mãos contra o peito e choraminga. Ah, eu sou tão frágil e doce, senhor. Jones, por que você não me pega em seus braços tão fortes e bonitos? É por causa disso, questiono. Por causa do que aconteceu entre mim e você. Bianchi dá um passo em frente e rosna. Chega. Não tem nada a ver com a gente. Cat grita por cima dele. É por causa da Legião. Por causa da academia. Tudo que nós nos esforçamos para conseguir desde pequenos, Tyler. Uma menina de saia pisca para você e você quer jogar tudo isso fora. Foi um erro, Cat. Esbravejo. Eu sinto muito pelo que aconteceu entre nós quando estávamos de férias. Eu sinto muito que eu fiz tudo errado. Mas já não passou da hora de você superar isso. Os olhos dela se arregalam. Seu filho do Mapu. Ela atravessa o cômodo, me dá um soco bem no queixo, me empurra contra a parede, meu crânio batendo no vidro. Faço força contra ela, e derrubamos juntos o pedestal onde está o gatilho, estatelando tudo no chão. Vidro quebrado e punhos erguidos, Cat batendo no meu rosto e gritando, berrando. O cômodo se dissolve em caos. Alguns dos Schellerianos soltam gostosas risadas por causa dos rumanos idiotas. Os 2 agentes da AIG se adiantam para apartar a briga, Auri agachada cobrindo os ouvidos quando Bianchi ergue a pistola disruptiva e dá um tiro para o alto. Os agentes conseguem tirar Cat de cima de mim, os nós dos dedos manchados com o meu sangue. Ela está arfando, se debatendo, ainda me xingando de todos os nomes possíveis. Seu desgraçado. Vou acabar com você, seu car. Chega. Ruge Bianchi. Levem-nos para as celas. Um dos agentes agarra o braço de Aurora, levantando-a das ruínas. Nós LEVARAMOS a senhorita O'Malley de volta para a Terra, como era o combinado. Bianchi olha o agente de cima a baixo, cruzando todos os 4 braços. Você terá garantido uma relação amigável com o governo terráqueo, senhor. Bianchi, EULASSEGURO, nossa gratidão é quase ilimitada. Talvez enquanto estão demonstrando essa gratidão, possam explicar por que 2 dos seus agentes estavam na minha nave do mundo sem minha permissão. O agente dá de ombros. A agência de inteligência global tem 1000 olhos, senhor. Bianchi. O criminoso cerra seus caninos, mas finalmente grunhe e assente. Os capangas schellerianos se adiantam para dentro do escritório e agarram a mim e a Cat. Os agentes da AIG marcham rapidamente porta afora do escritório, levando Auri com eles. Com um empurrão para nos acelerar, Cat e eu seguimos, as botas amassando os pedaços de vidro, deixando para trás Bianchi, que encara enlutado o que restou do seu mascote.
Marchamos lado a lado, Auri e os agentes da AIG na nossa frente. Cat se recusa a olhar para mim. Sangue escorre pelo meu queixo do meu lábio arrebentado. Consigo ouvir a respiração de Auri soluçando em seu peito, o som metálico e suave dos agentes respirando. Não consigo mais ouvir a música da festa. Os agentes se agrupam dentro do elevador, apertam o botão para sair no atracadouro. Um dos capangas passa um cartão e aperta outro botão, presumo que para chegar no andar das famosas celas de Bianchi, onde as pessoas entram para nunca mais sair. Fico em pé encarando a porta, 6 Shellerianos atrás de mim, e 2 agentes da AIG atrás dele. Estou todo dolorido. Um dos capangas fala alguma coisa, os lábios se curvando em um sorriso de escárnio. Eu não falo Shelleriano, respondo, lambendo o sangue dos meus lábios. Ele está perguntando se você é um idiota, um dos agentes responde, solícito. Como você achava que conseguiria entrar e sair daquele escritório sem ser pego? Eu sorrio para o capanga, então olho por cima do meu ombro para a máscara espelhada sem rosto. Diz para ele que eu não consegui. O agente pega a pistola disruptiva, aponta para a nuca do Shelleriano e atira. O segundo agente pega a pistola, atirando na cabeça de um capanga quando ele se vira, e então outro tiro diretamente para o peito. Há um pequeno agito, outro tiro ecoa, e em meros segundos, todos os capangas no elevador estão deitados no chão, tremendo e babando. Bem, Scarlett tira a máscara da AIG, checando seu reflexo e ajeitando o seu cabelo vermelho flamejante. Foi um pouco mais conturbado do que eu esperava. É claro que você tem críticas, digo. Finia está bem. O EXOTRAJE dele sofreu danos, mas ele está vivo, Zilla responde debaixo de outro uniforme da AIG. K o levou de volta para a LONGBOW. Isso poderia ter dado muito errado, murmura Cat. Os desgraçados me falaram que iam esperar até termos conseguido a chave, antes de entrar no apartamento. Acho que é seguro dizer que a gente não pode confiar nos agentes da inteligência global, eu sorrio. Cat sorri de volta. Se eles eram tão inteligentes assim, não deveriam ter pedido a UMAS para entregar o seu alfa. Deveriam saber que a primeira coisa que ia fazer era correr até você e contar tudo o que disseram. Eu estico a mão para apertar a mão dela, e ela sorri para mim, triunfante, feroz, brilhante como o fogo de 1000 estrelas. Bom trabalho, Legionária Brannock. Sempre apoie seu alfa, diz ela. Sempre. As portas do elevador se abrem, e encontramos Dariel do outro lado. Ele pisca, surpreso, o queixo caído. Caramba, deu certo, ele pergunta, olhando para os corpos inertes no chão do elevador. Nunca subestime o elemento surpresa, digo, passando por ele. Saímos no corredor e passamos pela câmara de vácuo, indo direto para o atracadouro. O lugar está uma bagunça depois da falha de gravidade, mas o pessoal da manutenção já está de volta ao trabalho. Nós aceleramos, Dariel ao meu lado, franzindo o senho e coçando o cabelo. Me sinto péssimo admitindo isso, mas acho que Finian herdou seus neurônios de algum outro lado de suas 3 famílias. Explica isso pra mim de novo, fala Dariel. Essa, Zilla fala, tirando o capacete, será a 3ª vez. Sou um paquerador, não um pensador, o Betrascano pisca. Aliás, você tem um número que eu possa. Foi como Finn falou, digo. Não havia jeito de conseguir fazer isso sem ser pego. Então, já que os agentes da AIG tentaram fazer Cat nos trair, eu contei com o fato de que eles estariam nos esperando. O plano original era pegar a chave de Bianchi e entrar no escritório, a AIG iria chegar ao seu apartamento na hora que combinem com Cat, deteriam Finn, cortariam nossa comunicação. Depois disso, eles alertariam Bianchi do nosso esquema, e todo mundo iria para o escritório para nos pegar no flagra. Se a AIG tivesse avisado antes, nós seríamos mortos pelos seguranças e a AIG não conseguiria nada. Mas nos pegar no flagra faria a AIG sair como heroína. E um Bianchi muito grato entregaria a Ori enquanto os outros levariam alguns tiros, acrescenta Cat. Só que a AIG chegou mais cedo. Dariel protesta. Bateram pra caramba no fim. Então tivemos que passar pela jaula do ultrassauro, assinto. E Cal teve que entrar no apartamento para enfrentar os agentes da AIG, em vez de esperar por eles em uma armadilha. Ele foi meio assustador, murmura Dariel. De novo, desculpe a bagunça, diz Scar. Tudo que realmente importava era conseguir os uniformes da AIG, digo. É quase impossível saber quem está debaixo dessas máscaras, e Scar consegue convencer todo mundo de tudo. Dariel pisca. Então, se deram todo esse trabalho, só para serem pegos? É, respondo, mas aí precisávamos estar no escritório quando a AIG chegasse. Depois disso, tudo de que precisávamos era que Cat e eu entracemos numa briga. Desviar a atenção de Bianchi, Cat concorda. Fazer com que ninguém prestasse atenção em mim, diz Auri baixinho. Dariel se vira quando a garota fala. E com um sorriso triunfante, ela coloca a mão nas camadas de tule vermelho claro em volta da cintura e tira de lá uma estátua de 3 dedos esculpida em um metal estranho, um diamante brilhando em seu peito, o olho direito, uma pérola cintilante.
Uma distração clássica. Dou de ombros. Tática básica, segundo semestre. Quanto tempo até Bianchi perceber que isso sumiu? Dariel pergunta. Considerando o caos do escritório, diz Zilla, estimaria mais uns 3 ou 4 minutos. Aproximadamente. E a Belerofonte ainda está em rota para a nave do mundo, diz Cat. E pelo andar das coisas, não acho que o Sr. Princeps vai gostar muito do que Cal fez com os únicos 2 agentes da AIG a bordo. Você não faz ideia, diz Scarlett. Auri pisca. Então, por que é que não estamos correndo? É uma boa pergunta, e não consigo pensar numa boa resposta. Então, começamos a correr. Passamos pelos cargueiros e os atracadouros, descendo pelas largas câmaras entrelaçadas da nave do mundo, por dentro do cordão umbilical transparente de nossa Longbow. A câmara de vácuo está aberta, e Cal está esperando por nós. Seu uniforme do tio Enzo está coberto de sangue, um rifle disruptivo na mão. Ele nos vê e, apesar de manter a calma típica do Sildrat, seus lábios se curvam num sorriso pequeno. Aurora encontra os olhos dele. O sorriso dele desaparece. Devemos nos mexer, senhor, diz ele. Eu assinto, me viro para Dariel e aperto a mão dele como agradecimento. Não sei o que Finn te deve, mas agora eu também te devo o mesmo. De verdade, se precisar da minha ajuda no futuro, basta gritar. Scarlett dá um beijo na bochecha de Dariel e pisca. Obrigada, Romeu. Dariel se vira para Zilla, um pequeno sorriso em seus lábios. Ganhe um beijo seu também. Obrigada. Adeus, ela diz, passando direto por ele para entrar na nave. Aurora tira um segundo artefato das dobras do vestido, é uma pequena estatueta esculpida em uma pedra verde. Ela estende o objeto para Dariel. Peguei isso para você, caso precise de um dinheiro para se mudar. Ele coloca a estátua no bolso com um sorriso. Não é uma má ideia, ele admite. E obrigado, aquelas estalactites não foram baratas. O resto de nós sobe a bordo. Com um aceno de cabeça final para Dariel, selamos a câmara de vácuo, entramos na ponte. Finian já está na cadeira. Seu exotraje parece que enfrentou dificuldades, e ele está ajeitando algo com uma chave de fótons no braço esquerdo, parecendo machucado e desgostoso, mas ele se alegra quando nos vê. Trevo está sentado no seu colo. Cat fecha a cara para ele quando se senta na cadeira de piloto. Esse é o meu dragão, ela diz. Só estava segurando ele para você, diz Finian, jogando o brinquedo para ela. Por quê? Ela pergunta, pegando o Trevo no ar. Achei que precisávamos de boa sorte. Cat abre um sorriso largo, beija o dragão na testa e começa a apertar os botões no console. Cale a boca, Finian. Colocamos os cintos de segurança, fazemos todas as checagens pré-voo. Minhas mãos deslizam pelos controles, e não sei o que acontece depois disso. Sei que a Belerofonte chegará a qualquer instante à sempiternidade. Eu sei que a AIG não vai parar enquanto Auri não estiver sob seu controle. Eu não sei quem ou o que ela é, ou aonde está nos levando. Somos sem dúvida caçados pelos encouraçados terráqueos que patrulham a dobra, e sei que acabamos de ganhar um novo inimigo, Casseldon Bianchi. Mas esse é um problema para o futuro. Nesse momento, precisamos sair daqui antes que... Alerta, diz o sistema de comunicação. Alerta. Todas as decolagens da nave do mundo estão suspensas devido à ordem de CASSELDON Bianchi, mediante as operações de busca. Por favor, DESLIGUEM seus motores e... Segurem suas cuecas, criançada. Grita Cat. Ela aperta os propulsores, os acopladores do atracadouro gemendo enquanto tentam nos impedir de sair, mas com o poder de nossa nave, um terremoto de tremer os ossos e um rangido do metal, escapamos para a escuridão e deixamos a nave do mundo para trás. O impulso me empurra contra a cadeira, e, por um instante, fica difícil respirar. Só então lembro que sou sortudo demais por estar conseguindo respirar de algum jeito. Nós escapamos. Nós conseguimos. Olho ao redor da ponte para o meu time. Esquadrão 312. Esse bando de perdedores, indisciplinados e sociopatas, os desajustados que ninguém na Academia Aurora queria. E percebo também a imensidão da coisa que acabamos de fazer. Penso no fato de ter pedido para cada um deles para entrar na barriga do monstro simplesmente porque confiam em mim. O fato de nenhum deles sequer ter hesitado. E o fato de que eles não apenas entraram. Eles voaram. Auri está encolhida na estação auxiliar, os joelhos embaixo do queixo. Está machucada, cansada e ensanguentada, mas está com o brilho nos olhos restaurado. Ela está com o gatilho apertado em sua mão, olhando para ele como se tivesse uma resposta para todas as suas perguntas. O que eu sou? Por que estou aqui? Por que tudo isso está acontecendo? E agora que nós conseguimos a estátua, não consigo deixar de pensar nisso. Sei que somos parte de algo muito maior. Algo que está para acontecer há pelo menos 200 anos. Talvez mais. Algo que os líderes da academia sabiam, mesmo antes de nós entendermos. Algo que a AIG sabe, também. Me sinto como um peão sendo empurrado de quadrado para quadrado, e por mais que eu tente, não consigo ver o restante do tabuleiro.
Porém, não dá para passar 5 anos em uma academia militar sem aprender uma ou duas coisas sobre como armas funcionam. E se essa coisa na mão de Auri é um gatilho? Então onde está a arma? E para que, em nome da via, essa arma serve? O universo. A dobra riscos. É de conhecimento geral que o único indivíduo que realmente compreende a matemática de viagem na dobra é o mega-cérebro Dr. Ramasculus Schifar Ciliento III de Bolívia. Ciliento clonou seu cérebro 3 vezes e o conectou a uma rede biológica capaz de calcular em uma velocidade de um exaflop ao cubo, e ainda assim ele é incapaz de fazer um cálculo de viagem na dobra e pedir o café da manhã ao mesmo tempo. Resumindo, é muito complicado. Por sorte, você não precisa entender como vai de A até B para compreender o que pode dar errado no meio do caminho. Alguns dos riscos de viajar na dobra incluem alucinações, dobrastades, dano cerebral permanente, fechamento de portão inesperado, psicose. Ainda assim, dadas as distâncias que naves podem percorrer dentro da dobra, é válido pesar esses riscos contra a morte garantida por velhice que irá lhe acometer se resolver fazer a jornada do jeito antigo. 25. Auri. Adentramos a dobra há 10 minutos, e desde então ninguém falou nada. As cores são monocromáticas, preto e branco e os tons entre os dois, alvejando as chamas do cabelo de Scarlet, deixando a pele negra de Zilla em um tom de chumbo. A nave está viajando tranquila, e estou sentada em um dos bancos acolchoados na parte mais distante da ponte. O peso do gatilho descansa nas minhas mãos. Cada parte de mim dói, dos meus dentes até os dedos dos pés, mas apesar de estar tonta devido à exaustão, eu estou viva. Não só com a adrenalina de ter sobrevivido, mas também com a percepção de que estou no caminho que devo seguir. Não sei aonde esse caminho leva, e eu nem sei qual o próximo passo, mas sou preenchida com uma sensação de propósito que não pode ser definida, de que estou fazendo exatamente o que preciso fazer. O que preciso fazer, de acordo com quem, e por qual razão? Se eu seguir esse caminho, eu saberei o que aconteceu com meu pai e os outros em Octávia. Vou descobrir o porquê de o governo também querer me apagar. Será que descobrirei o que eu sou? Olho para a estátua em minhas mãos, percorrendo meus dedos pela superfície. Parece velha, a pedra lisa devido ao desgaste do tempo. Parece o peso correto na palma da minha mão, como se devesse estar exatamente ali, mas não faço ideia do que devo fazer com ela. É Tyler quem quebra o silêncio, soltando o cinto e ficando de pé. Ainda está vestindo os trajes formais, o tecido preto completamente rasgado, já fora das tendências da moda. Precisamos decidir para onde vamos, diz ele. Então ele pausa, olha para o resto da cabine, examinando os rostos cansados do Esquadrão 312 da Legião Aurora. Seus lábios formam um daqueles sorrisos com covinhas que ele mostra tão bem. O que eu quero dizer é, ele se corrige, que o que fizemos foi incrível. Não poderia estar mais orgulhoso de servir com cada um de vocês. São as palavras certas. Vejo cada um dos membros do esquadrão corrigir a postura, se ajeitar na cadeira depois que ele fala. Ainda assim, Finn não parece diferente quando ele responde. Obrigado, garoto de ouro, mas você está certo. Precisamos descobrir para onde vamos, ou a única coisa que vamos ter para nos preocupar é o tempo de cadeia que vamos pegar. E de jeito nenhum que vou dividir cela com esses miseráveis. Cat fala sem virar a cabeça, apesar de que gostaria de ver seu rosto. Admito que ajudaria a saber ao menos um pouco o que fazer com o sistema de navegação. Abro a boca, depois fecho, olhando para o gatilho na minha mão mais uma vez. A coisa pela qual todos nós arriscamos as nossas vidas. Todos estão me encarando agora, exceto Cal, é claro, que está me ignorando com a determinação de sempre. Consigo sentir os olhos de todo mundo na nave esperando que eu dê uma resposta. Não faço ideia de aonde devemos ir. Sou poupada de responder a pergunta por Zilla, que se desfaz do cinto e fica de pé. Vou providenciar tratamento médico, diz ela, na mesma voz calma que sempre usa, como se não tivesse acabado de atirar em 6 guardas shalerianos 3 vezes maiores do que ela, depois de desativar a rede de gravidade de uma estação espacial inteira. Scarlet, consegue acessar os suprimentos? Devemos comer logo. E precisamos trocar de roupa. A ideia de comida anima todos nós. Há uma pausa de concordância quando os gêmeos Jones pegam e distribuem os pacotes de ração, chacoalhe e esquente. O meu diz ensopado e torta no deporcocomaçan TM na embalagem. Não sei se devo me preocupar com o não ou com o e torta, e eu chacoalho até que a embalagem esquente nos meus dedos, rasgando na linha pontilhada. Um apito familiar soa de dentro do meu cinto. Sabe que não tem nada parecido com porco ou maçã aí dentro, não sabe. Encarando a embalagem com desconfiança, suspeito que Magalhães esteja correto, mas dou de ombros e começo a comer. Precisamos conversar, diz Scarlet. Oh, responde Tyler, de boca cheia. Nenhuma conversa em toda a história da humanidade que começou com essas palavras acabou bem. Zilla está de pé ao lado de Finn, aplicando alguma coisa nos cortes do rosto dele. Deveríamos discutir o que vimos no apartamento de Dariel. A informação deve influenciar nossa próxima decisão.
Por quê? Pergunta Cat, olhando para elas. O que vocês viram? Cal fala ao meu lado, sua voz baixa. Havia algo errado com os agentes da AIG. Nós observamos quando retiramos os uniformes para que Scarlett e Zilla usassem. Tyler olha de relance para ele. Errado. Pode contar um pouco mais. Scarlett apoia o seu exatamente igual bolinhos de peixe TM na mesa. Não acho que queremos contar. Esse tipo de coisa é melhor mostrar. Ela ainda está usando a armadura cinza da AIG do pescoço para baixo, e ela desacopla a parte que cobre o seu peito, tira o unividro de dentro do corpete suado do vestido e aponta na direção do display central holográfico da nave, transferindo uma imagem apenas com um movimento do dedo. A imagem substitui as leituras da trajetória, e o esquadrão inteiro fica imóvel e em silêncio. Cat é a primeira a falar, em um tom que nunca ouvi antes. Puta que pariu. É a imagem de uma mulher humana. Ela provavelmente tem por volta de 30 anos, apesar ser difícil de determinar isso a princípio. Ela está morta, suas bochechas esvaziadas. A boca está um pouco aberta, e a pele dela é de um cinza sem vida, soturno. E onde o olho direito dessa mulher deveria estar, tem uma planta. Me lembra um pouco das suculentas que minha mãe costumava ter no nosso apartamento. Folhas em formato de diamante saem do olho dela em um pequeno buquê, grossas, carnudas, pouco maiores do que a unha do meu dedão. Há um tom sem vida nelas que combina com a pele, com um tom mais escuro ao redor das bordas e um emaranhado de veias que as percorre. Um tipo de musgo se espalha do lado direito do rosto. Parece feito de uma folhagem macia e com vinhas retorcidas que cobrem metade da sua testa, trilhando e desaparecendo para dentro da sua camisa preta. As mesmas veias negras das folhas também percorrem a pele dela como teias de aranha. É como se ela fosse feita de pedra, e as plantas e o musgo estivessem crescendo de dentro dela. Não é à toa que Cal disse que tinha algo errado. Uma sensação no meu estômago me diz que eu nunca vi algo mais errado do que isso. Deveria ser só nojento, descabido, mas em vez disso está colocando todos os meus nervos à flor da pele, minha medula pinicando de pânico. Não sou muito entendido de doenças humanas, diz Cal baixinho, mas suponho que esse não seja um sintoma comum. Não, diz Ti, soando o mais trêmulo que já ouvi até agora. Você está me dizendo que essa mulher era um dos agentes da AIG. Ela estava andando e conversando. Olho novamente para o rosto da mulher. Eu não. Há algo incrivelmente errado nisso, mas também há algo familiar. Ergo minha mão para bloquear o olho que está florescendo com a planta anômala e olho bem para o resto do corpo dela. E então meu estômago contrai. Tyler, eu a conheço. Minha voz está rouca, pouco mais do que um sussurro. Te olha para mim, a sobrancelha com a cicatriz erguida. Você a viu em sempiternidade? Sacudo a cabeça. Eu a conhecia, antes mesmo de entrar na Adfield. Eu sinto os olhares que meus companheiros trocam ainda antes de vê-los com meus próprios olhos. Isso é impossível, Scarlett diz. Isso faz com que ela tenha 200 anos. Você sobreviver à criogenia foi uma ocorrência anormal, Auri. Você está dizendo que a mesma coisa aconteceu com ela, em uma nave que nunca nem chegou a virar notícia. Ou isso, ou a rotina de skincare dela é realmente muito boa, Finn diz, mas ninguém ri. Eu sei, digo baixinho, mas essa é Patrice Reddick. Ela era uma das colonizadoras em Octavia II, chefe do Departamento de Exploração e Cartografia. Desvio meu olhar da imagem, e todos eles estão olhando para mim. Alguns parecem esperar mais coisa. Alguns parecem desconfiados. Todos eles, no entanto, estão escutando cada palavra do que eu digo. Ela seria minha chefe, sussurro. Eu estava indo fazer um estágio em exploração e cartografia sob o comando dela. Ela e meu pai, eles. Primeiro, obrigada pelos parabéns, pai. Obrigada por me dar parabéns por vencer as interestaduais de novo. Obrigada por se lembrar de mandar uma mensagem para Kali por causa do recital, que ela apresentou lindamente, aliás. Mas, mais do que tudo, obrigada por isso. Mamãe não conseguiu permissão para o Octavia, então agora você. Você troca ela? Vocês nem se divorciaram ainda. E então eu desligo o telefone. As últimas palavras que falei para ele foram uma lista das razões pelas quais ele era um pai ruim. E agora ele está morto. Olho de novo para o rosto sem vida de Patrice, meu estômago revirando. Mas se ela está viva. Oficialmente, não houve nenhuma colônia em Octavia III, diz Zilla. Os relatórios diziam que estavam indo para Leigong. Bem, os relatórios estão errados, respondo. Zilla inclina a cabeça, me examinando do jeito que ela sempre faz. E essa Patrice foi uma das colonizadoras originais da sua expedição, há uns 220 anos. Não parece que ela está me questionando. Só tentando entender onde as coisas se encaixam. Os outros têm menos certeza, apesar de ninguém estar me contestando como fizeram antes. Acho que já passamos dessa fase. Eu sei que parece que estou louca, digo. Mas sei que estou certa. Exceto pelo fato de que Patrice Reddick está morta há mais de 2 séculos. Pensando bem, eu mesma tenho 237 anos.
Estou em uma nave cheia de alienígenas, com quem eu acabei de roubar uma estação espacial. Nada é impossível. Mas algo está muito, muito errado. Esquadrões da Legião Aurora. Membros do Esquadrão Cérebros. Cérebros são os oficiais de ciência e medicina dos Esquadrões da Legião Aurora, LA. A maioria possui um número de QI assustadoramente alto, cartões que certificam que são membros oficiais do Clube Nerd, e também possuem uma tendência de correr na direção do perigo com a desculpa de que isso pode ser interessante. Cérebros são responsáveis por curar ferimentos, providenciar informações científicas para seus alfas num piscar de olhos, e, ocasionalmente, descobrir como explodir tudo usando apenas um palito de dente e uma goma de mascar. Não quero reforçar estereótipos nem nada, mas as pessoas que têm assim tantos neurônios às vezes são um pouco esquisitas. Insígnia dos cérebros. 26. Cal. O outro agente da AIG também estava assim? Pergunta a Tyler. Eu a sinto, lembrando a sensação dos corpos conforme eu os espancava. O som que faziam quando caíam. A carne estava errada debaixo dos meus punhos. Fibrosa, molhada, ossos se desdobrando como galhos verdes, em vez de quebrando feito madeira seca. Já encontrei muitos terráqueos durante todo o meu tempo na Academia Aurora, digo. Esses agentes não eram humanos. Mas eles são da AIG, protesta Cat. São parte do ranking superior da Força de Defesa Terráquea dentro da divisão de inteligência. Então a sua Força de Defesa Terráquea tem muitos problemas, respondo. Consigo sentir a Aurora sentada perto de mim. A presença dela é como sentir os raios de sol na minha pele. Me sinto banhado por ela, apesar de tentar ignorá-la, focando no rosto do meu alfa e no nosso problema atual. A atração que sinto é como a gravidade. Um lago sem fundo no qual me atiraria alegremente para me afogar. Como é que um colonizador de Octávia de 260 anos entra na AIG? Pergunta a Aurora. Consigo sentir a aflição na sua voz. Ela conhecia essa mulher, talvez até mesmo se importava com ela. Uma pergunta um pouco mais preocupante, diz Finn, indicando Auri com a cabeça. Da última vez que chequei, a clandestina aqui é a única pessoa que sobreviveu a um período de criogenia por mais de algumas décadas. Como é que um humano de 260 anos está vivo? Eu não acredito que ela estava. Todos nos viramos para Zilla, que está olhando para seu unividro. Eu não tive muito tempo para conduzir experimentos, ela continua, mas os dois agentes da AIG mostravam sinais de degradação epidérmica consistente com uma necrose precoce. Você está dizendo que eles estavam mortos antes de Cal conseguir derrubar todos eles? Pergunta a Tyler. Estou dizendo que eles demonstravam sinais disso. Mas eles estavam andando e falando. Eu não posso explicar isso. Talvez essas eclosões, ela gesticula na direção das folhas prateadas que florescem dos olhos da agente, tenham alguma coisa a ver com isso. Como os pólipos Sasque-betrascanos, ou os nematomorfos terráqueos. Zilla olha em volta para encarar um oceano de rostos sem expressão. Nematomorfos são parasitas nativos na Terra, ela explica. Eles crescem e amadurecem dentro de organismos, e então começam a exercer controle da química do cérebro de seu hospedeiro, levando a criatura a se afogar em corpos de água onde os nematomorfos se reproduzem. E você ainda assim colocou o uniforme? Pergunta Cat, agoniada. Eu fiz uma irradiação completa nos trajes da AIG antes, responde Zilla, sem pestanejar. Ela realmente gosta daquela pistola disruptiva, murmura Finian. Eu gostaria só que tivéssemos trazido um dos corpos a bordo para eu poder estudá-lo, suspira Zilla. Não mesmo, obrigado, Tyler responde, olhando horrorizado para a imagem no display. O mais longe que pudermos ficar dessas coisas, melhor. Talvez seja algum tipo de vírus que pegaram enquanto estavam na nave do mundo, ou algo do tipo. Duvidoso, desdenha Zilla. Mesmo se tivessem feito isso, como é que ficaram tempo o suficiente lá para pegar o vírus? Finn pergunta. Aurora ainda está encarando a imagem, os olhos distantes, talvez ainda perdida nas memórias que tem dessa mulher, a parceira de seu pai, que agora se tornou sua inimiga. Auri, você reconhece esse homem? Scar pega a imagem do segundo agente da AIG que matei. Ele é parecido com a outra, as eclosões estranhas irrompendo do olho, um punhado de flores brilhantes crescendo da orelha e em meio ao cabelo, o lado direito do rosto repleto com o crescimento do musgo. Consigo ver os traços de veias finas entre as folhas que parecem desenhadas nas bochechas do homem. Escuras como sangue. Aurora morde o lábio. Talvez, ele pode ter sido um engenheiro. Outro colono de Octávia, digo. Que deveria estar morto há 200 anos, Scar concorda. Ele está ótimo para a idade dele, diz Finn, levando tudo em consideração. A piada morre com o silêncio, mas uma parte de mim admira que Finn continue tentando aliviar a atmosfera pesada. A ponte está quieta, com exceção do pulsar dos motores, o zumbido dos consoles ao nosso redor. Aurora está encarando a tela principal, a pele sem vida das pessoas que ela conhecia, as eclosões que irrompem de suas cabeças. Consigo ver os tremores do seu corpo, sentir o medo da sua alma.
Quero poder estender a mão para ela, pegar um pouco do medo dela e dissipá-lo dentro de mim. Resisto a esse chamado com toda a minha força, e tento esconder na minha voz o desejo que sinto quando falo com ela. O gatilho. Indico a estátua nas mãos dela. Significa algo para você? Ela faz que não com a cabeça. Acabamos de arriscar nossas bundas por esse bagulho pequeno aí, Cat grunhe. Você está me dizendo que foi pra nada. Eu não sei, ele parece correto. Deveria estar comigo, mas não sei como usar. Aurora sacode a cabeça e olha para Tyler. Olha, por que nós não vamos até Octavia e damos uma olhada no planeta? Se os colonos estavam. Nós não podemos, interrompe Cat. Está interditado, lembra? Correto, vem a voz digitalizada pendurada no cinto de Aurora. Esse planeta foi considerado inacessível por ordem do governo terráqueo há algumas centenas de anos. Bem, alguém sabe por quê? Pergunta a Aurora. O aparelho apita. De acordo com os relatórios, as sondas de exploração descobriram um patógeno agressivo na atmosfera de Octavia e uma interdição galáctica foi invocada para impedir que o vírus se espalhasse para fora do planeta. Mas parece que isso já aconteceu, Aurora diz, apontando para a tela. Nós definitivamente precisamos reportar isso para as autoridades, diz Scarlet. Eu indico os cadáveres da AIG na tela com a cabeça. Essas pessoas são as autoridades. Bem, seja lá o que formos fazer, diz Cat, não podemos simplesmente invadir a porra de Octavia e. As punições por violar a interdição são horríveis. A pena é de morte, o aparelho fala. Do tipo que dói muito. Sim, obrigada, Magalhães, suspira Aurora. Sem problemas, ele responde. Só estou falando porque você nem sempre é a pessoa mais inteligente na. Modo silencioso, ela diz. Aurora abaixa a cabeça, encarando o gatilho em suas mãos. Consigo ver o conflito que há nela. Ela quer saber o que aconteceu de verdade com as pessoas que ama. Com a colônia que supostamente nunca existiu. Ao mesmo tempo, reconhece o que esse esquadrão já arriscou em nome dela. O perigo que ela trouxe até nós. E parece que ela não está disposta a pedir que arrisquemos nossas vidas por ela novamente. Auri, você se lembra da briga do lado de fora do escritório de Bianchi? Pergunta a Tyler. Você se lembra do que fez com o Ultrassauro? Não, ela sussurra. Sinto o medo dentro dela dobrar de tamanho. Não quero acusá-la de mentiras, mas suspeito que o que ela está dizendo não é verdade. Suspeito que talvez uma parte dela realmente lembre, mas o resto de Aurora só quer fazê-la esquecer. Talvez esse poder que você possui tenha algo a ver com o gatilho. Tyler pergunta. Você consegue tentar? Um alerta baixo preenche a ponte, uma série de luzes piscando aparecem na tela. Cat se vira para os controles, e Tyler pula de volta para seu assento, os dedos passando rapidamente pelos consoles. Alguma coisa acabou de esbarrar na gente com o LADAR, Cat relata. Estou pegando uma leitura. Bem atrás de nós, indo para 760, a 12 Gama 4. Tela principal, diz Tyler. Cat aquece, pegando o visual da aeronave que acabou de acionar nossos alarmes de proximidade. Sinto a atmosfera ficar pesada ao redor da ponte conforme a imagem aparece na tela. Já vivi entre os terráqueos por 2 anos, mas ainda tenho dificuldade em processar o quanto inacreditavelmente feias as naves deles são. Naves Sildrati são instantes de beleza congelados em titânio e no tempo. São nossas canções em homenagem ao vazio pela qual navegam, formas graciosas e curvas gentis, e um revestimento puro, brilhante. O exterminador que nos persegue é rústico em comparação, com uma frente reta e toda a elegância crua de um objeto feito somente para ser funcional. O logo da Força de Defesa Terráquea está estampado no seu casco escuro. O nome está pintado em branco. Belerofonte, diz Tyler. Nós sabíamos que estavam em rota para a nave do mundo. Cat dá de ombros. Acho que finalmente nos alcançaram. A voz dela é casual, o blefe tão bom quanto sempre, mas ela entende o que todos nós também entendemos. Princeps está a bordo, o primeiro entre iguais, que persegue Aurora em uma perfeita obstinação. Bom, ao menos podemos reportar o caso para as autoridades agora. Diz Finn. A voz do nosso alfa está tensa quando ele fala. Cat, nós conseguimos escapar deles. A nossa as faz que não. Eles vão nos pegar em algum momento. Uma Longible é mais devagar que um exterminador, e eles têm muito mais combustível. Não quero me estender no assunto, mas a gente nem tem uma merda de um destino. Eu só estou voando em linha reta e fingindo que está tudo ótimo. Scarlet aquece, cruzando os braços. E se ficarmos na dobra tempo demais sem criogenia, vamos todos começar a ter problemas. Precisamos de uma rota, concorda Cat. Todos os olhos se viram para Aurora. Ela está olhando para o gatilho em suas mãos, virando-o em direções diferentes como se fosse um quebra-cabeça. Ela sacode a cabeça. Eu não sei. BAM. Um relampejo de uma pistola disruptiva acende a ponte em um tom de branco. Aurora é arremessada para trás pelo disparo, o gatilho se soltando dos dedos e rolando no chão.
Em um piscar de olhos, estou de pé, acometido repentinamente por uma fúria impossível. Zila está na frente de Aurora, a arma na mão, olhando para a garota com olhos indecifráveis. Ela realmente ama essa coisa, diz Finn. Zila, você ficou louca? Pergunta Scarlet. Estou testando uma. Zila não fala mais nada. Eu a ataco com um golpe aí no ombro, deixando seu braço inerte e fazendo a pistola cair no chão. Pare. Só que o inimigo oculto agora já está solto. Ver Aurora inconsciente no chão finalmente solta o monstro de sua jaula, uivando em deleite sombrio. A canção da morte preenche minhas veias quando alcanço a pistola caída, meu pulso gritando, minha visão aguda como o fio de uma navalha. Meu dedo se fecha no gatilho e ergo a arma e aponto para a cabeça de Zila. Pare, agora. Alguma coisa me atinge por trás, derrubando a pistola. Eu me abaixo, rolando na direção do inimigo, sentindo meus dedos se esmagarem contra ossos. Então, ouço a voz do meu pai em minha cabeça. Sinto sua mão no meu ombro, guiando meu golpe quando atinjo a garganta de Tyler. Ouço sua risada quando meu alfa grunhe, quando o sangue espirra e ele cambaleia para trás, sem ar. Cat me atinge por trás, mas eu consigo me desvencilhar, sangue nos nós dos dedos, as mãos erguidas, o coração batendo. Pare. O inimigo é tudo que sou naquele instante. O chamado o deixa livre. Até aqui, na dobra, minha visão fica vermelha. Eu não consigo respirar. Não consigo pensar em nada exceto que Aurora está ferida, ela não está segura, ela é aquela que é fundamental, aquela que é meu tudo, minha. Cal, pare agora. Scarlet grita. Pare. Agora. Fecho meus olhos, lutando com tudo que tenho. O inimigo é forte demais. O chamado é profundo demais. Alto demais. Seria difícil cada um deles resistir sozinho, mas juntos, eles são mais fortes que a força que segura minhas células, que envolve e conecta o universo como um todo. Não é como nada que já senti antes. Não consigo explicar, não consigo racionalizar. Mas eu preciso controlá-los. Não há amor na violência. Não há amor na violência. E lentamente, tão lentamente, eu abro meus olhos. A ponte está caótica. Tyler se ergue de onde caiu, sangue escorrendo pelo queixo. Cat está no chão, pressionando suas costelas. Zila está encostada contra a parede, olhando para a confusão, de olhos arregalados, e chupando um cacho do cabelo. Estava no modo atordoar, ela sussurra. E todos estávamos nos dando tão bem. Enfim. Fico ao lado de Aurora. Tudo que tentei esconder agora está borbulhando na superfície. As paredes de gelo que guardam meus sentimentos foram estilhaçadas. Meu coração pulsa contra minhas costelas. Ela está inconsciente com o tiro da pistola disruptiva de Zila, a cabeça balançando por causa da velocidade da nave, os olhos fechados como se estivesse dormindo. Mas está bem, eu percebo. Tudo está bem. Todo mundo bem? Tyler pergunta, a voz rouca por causa do golpe que dei na garganta. Há uma série de respostas em assentimento, devagar. Cal, você me disse que daria um jeito nisso. Ele diz, me encarando. Eu sinto muito, digo. Estou abismado com o que acabei de fazer, de ter me perdido tão completamente. Eu não queria. Eu não sabia que a arma estava apenas no modo atordoar. E ver Aurora assim em perigo. Sacudo a cabeça, tentando encontrar as palavras. Como é possível descrever o significado de voar para aqueles que nunca sequer viram o céu? Eu sinto muito, digo novamente, olhando para Zila. Sai. Estou envergonhado. Legionária Madran, explique-se, demanda Tyler, virando para encarar a garota. Zila pisca, demorando um instante para focar novamente. Me ocorreu que na maioria das vezes que Aurora manifestou seus poderes ocultos, ela estava dormindo ou inconsciente. Eu achei que... Você achou que atirar nela sem avisar antes seria uma boa ideia? Foi um risco calculado, senhor, diz Zila. Se eu avisasse Aurora, a probabilidade de uma reação defensiva de proporções calamitosas aumentaria drasticamente. Meu esquadrão se entreolha, sem ter certeza de quem é a pessoa mais perigosa do grupo, Zila ou eu. Pode ter sido indesculpável, mas ao menos eu tenho uma razão para a violência da minha reação. Zila. É como se ela simplesmente não se encaixasse. Como se ela fosse fundamentalmente incapaz de compreender o que deve ser feito e o que não deve. Tyler fecha os olhos, massageando as têmporas. Zila, você é a pessoa mais inteligente nessa nave, ele diz. Você pode até ser uma das pessoas mais inteligentes em toda a Legião. Você sabe qual é o seu problema? Eu ficaria feliz em ouvir o feedback, senhor, ela responde. O seu problema é que você entende como tudo funciona, exceto outras pessoas. Ela pisca com a constatação. Acho que vejo lágrimas nos seus olhos. Eu estou. Cat xinga e se afasta quando Aurora se levanta, de pé. Os músculos dela estão tensos, todo seu corpo rígido como aço. Os olhos dela estão abertos, a íris direita queimando em branco. Seu cabelo está esvoaçando como se estivesse em uma brisa, uma nuvem tênue de luz escura envolvendo seu corpo. Assim tão perto, consigo sentir a corrente que percorre a pele dela.
Sentir o gosto de sódio na boca. Sentir a força emanando no ar e dentro do meu peito. Ora, ora. Finn ergue uma sobrancelha pálida para Zilla. Você estava certa. Aurora. Chamo. Ela estica os braços, erguendo-se levemente do chão. N atiu 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 H, ela diz. Auri, você consegue me ouvir? Tyler pergunta, dando um passo à frente. A estática pulsa. Consigo sentir os cabelos no meu escalpo se erguerem. A Longbow estremece, a eletricidade oscilando, um grito débil crescendo pelo ar. Aurora vira os olhos incandescentes e díspares na direção de Tyler, a luz ao seu redor brilhando enegrecida. Scarlet se aproxima devagar, aparentemente sem medo, as mãos erguidas na frente dela. Quem é você? A nave estremece ao nosso redor, o grito começa a ficar mais alto e a luz ao redor de Aurora fica mais escura enquanto ela se esforça para falar. NNN Noken, ela responde. Oken Noken Auk que quem o que? Certo, o que é você? Scarlet pergunta. É Shivaren NNNNNNNN, ela responde. Meu pulso acelera com a resposta. O nome dos antigos, extintos há centenas de milhares de anos. Os primeiros a nos encontrarem na dobra. Os primeiros a andarem pelas estrelas. Eu olho para Finia em triunfo, vejo o ceticismo dele desaparecer dos olhos negros.